vamos pensar juntos numa questão. Se o batismo serve para apagar os pecados, por que Jesus, que é o próprio Deus e nunca cometeu falha alguma, foi lá, entrou na fila dos pecadores e pediu para ser batizado? Parece uma contradição, não é mesmo? Pois bem, é exatamente essa questão que São Tomás de Aquino nos ajuda a desvendar. Então, para começar a entender, São Tomás de Aquino explica que a resposta não está numa necessidade de Cristo, mas no que ele chama de conveniência do ato. Ou seja, era algo extremamente apropriado, sabe? E cheio de um propósito divino muito maior. E aqui está o ponto central de tudo. Cristo não foi batizado para receber purificação. Nele não havia mancha alguma para ser limpa. O objetivo era outro, um objetivo voltado para nós, instituir e santificar o sacramento do batismo para toda a humanidade. E é aqui que a nossa perspectiva se inverte de uma forma nossa, belíssima. A gente para de pensar em Cristo sendo purificado e começa a entender que foi Cristo quem purificou a própria natureza da água para o sacramento. São Tomás de Aquino nos ensina que aquele momento, o batismo de Cristo, foi quando a água recebeu o seu poder de santificar. O contato com a carne santíssima de Jesus deu à água a capacidade, a virtude de lavar a alma. Foi ali, naquele instante, que o nosso batismo foi consagrado. Então, se tem uma coisa para a gente guardar no coração, é esta. A água não limpou a Cristo. Foi Cristo quem santificou a água para nós. Ele pegou um elemento comum da natureza e o transformou num canal da graça de Deus. Mas não para por aí. Além de instituir o sacramento, havia uma lição fundamental a ser ensinada. O batismo de Cristo foi um ato de humildade tão profundo que estabeleceu um modelo a ser seguido por todos. E olha que detalhe interessante, o próprio nome do rio onde ele foi batizado, Jordão, significa descida. São Tomás de Aquino vê um simbolismo poderosíssimo aqui. Cristo nos ensina que para subir na vida da graça é preciso primeiro descer pela humildade. É como um pré-requisito para poder receber a graça de Deus. Outra pergunta que sempre surge é: por que ele esperou até os 30 anos? E, como tudo na vida de Cristo, a escolha desse tempo não foi nem um pouco aleatória. Pelo contrário, ela é carregada de um significado teológico imenso. São Tomás de Aquino nos dá algumas razões bem profundas para isso. Primeiro, 30 anos era a idade da plena maturidade, a idade perfeita para começar a ensinar. Além disso, ao chegar nessa idade, Cristo mostrava que tinha cumprido toda a lei antiga antes de começar a nova era da graça. E por fim, o próprio número 30 tem um simbolismo de perfeição. O 3 representa a fé na Trindade e o 10, o cumprimento dos mandamentos. A gente precisa entender que o batismo de Cristo não foi um evento qualquer, silencioso. Foi uma teofania. O que é isso? Uma manifestação grandiosa de Deus, onde o mistério da Santíssima Trindade se revelou ao mundo de forma clara. Naquele momento, aconteceram 3 coisas extraordinárias. Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu de um jeito visível e a voz do Pai foi ouvida. E cada um desses sinais tem um porquê, um significado muito profundo. Vamos olhar com calma o primeiro sinal. O que São Tomás de Aquino nos diz sobre essa abertura dos céus no momento do batismo de Jesus? A abertura dos céus, na verdade, aponta para 3 coisas que estão ligadas. Primeiro, ela mostra que o poder do batismo vem do alto, de Deus. Segundo, indica que a fé que a gente professa no batismo eleva o nosso olhar para o céu. E o mais consolador de tudo, revela que por meio de Cristo, o caminho para o céu que antes estava fechado, agora está aberto para todos os batizados. Agora vamos para o segundo sinal, a descida do Espírito Santo. A pergunta é, por que justo na forma de uma pomba? O simbolismo da pomba é de uma riqueza incrível. Ela representa a simplicidade, querendo dizer que a gente deve se aproximar do batismo sem falsidade. Suas características são o símbolo dos 7 dons do Espírito Santo. A pomba também lembra aquela que avisou a Noé sobre o fim do dilúvio, se tornando um sinal de paz com Deus. E por ser um animal que vive em bando, ela representa a unidade da igreja. E finalmente chegamos ao último sinal, a voz do Pai. Por que era tão importante que o Pai se manifestasse de forma audível, que todos ouvissem a sua voz naquele momento? A voz do Pai era a peça que faltava para que o mistério da Trindade ficasse completo ali, manifesto para todo mundo ver. O Filho estava na água, o Espírito Santo descia como pomba e a voz do Pai veio para dar testemunho de quem era o Filho. E com estas palavras, a divindade de Cristo é proclamada em alto e bom som. Este é meu Filho amado no qual tenho posto toda a minha complacência.
É o testemunho do próprio Pai confirmando tudo e selando o início da vida pública de Jesus. Se este conteúdo edificou sua fé ou ampliou sua compreensão, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a uma formação sólida e fiel à tradição cristã.